Eles pensaram que ela estava completamente arrasada. Pensaram que estava mergulhada na mais absoluta miséria. A família da Quinta tinha convidado Sofia Almeida de volta às suas vidas por uma única razão: deleitar-se com a sua desgraça enquanto seu ex-marido casava com uma mulher mais jovem e rica. Vitória de Albuquerque, a matriarca impiedosa da família, tinha-lhe até preparado um lugar na mesa dos empregados para lhe esfregar ainda mais a sua situação na cara, mas enganou-se redondamente. Não sabia que Sofia não viria sozinha. Quando as portas da capela se abriram, Sofia não entrou a chorar. Entrou flanqueada pelos seus 3 filhos idênticos, 3 réplicas em miniatura do homem que esperava no altar. E o segredo que ela guardara durante 4 anos estava prestes a transformar este casamento perfeito num campo de batalha. O envelope de cor creme era pesado e cheirava a um perfume caro e de nicho. Um aroma que Sofia Almeida conhecia demasiado bem era o perfume de Vitória de Albuquerque, a mulher que tinha transformado a sua vida num inferno durante 3 anos. Sofia estava no hall de entrada da sua moderna pentuse, com paredes de vidro em plena Avenida da Liberdade, em Lisboa. Virava o envelope repetidamente nas mãos. A caligrafia era impecável. A tinta dourada brilhava sob a luz do candelabro. Miguel de Albuquerque e Isabel Vasconcelos têm o prazer de o convidar. Sofia soltou uma gargalhada amarga, desprovida de qualquer alegria. Miguel, o homem que prometera amá-la para sempre, ficara a observar em silêncio, enquanto a sua mãe Vitória lhe partia o coração pouco a pouco. Miguel, que assinara os papéis do divórcio há 4 anos, sem sequer olhar nos olhos, deixando que Vitória lhe atirasse aos pés um cheque de liquidação miserável, como se estivesse a pagar a uma criada. Mamã, quem é? Sofia baixou o olhar. Leão, um dos seus trigêmeos de 4 anos, puxava-lhe o pijama de seda. Atrás dele, na sala de estar, Tago e Mateus estavam a construir um forte com as almofadas do sofá sobre o tapete. Tinham herdado os olhos de Miguel, penetrantes e cinzentos, e o seu cabelo preto e ondulado, mas tinham herdado o maxilar de Sofia, a sua teimosia e o seu coração apaixonado. Não é ninguém importante, meu amor, disse Sofia com doçura, despenteando o cabelo de Leão. Vai brincar com os teus irmãos. Foi para a cozinha e atirou o convite para cima da bancada de mármore. A sua assistente, uma mulher brilhante chamada Jasmine, levantou o olhar do seu tablet. Deixa-me adivinhar, disse Jasmine, olhando para a caligrafia dourada. Os Albuquerque. Vitória, corrigiu Sofia, servindo-se de um copo de água para acalmar o nó que se lhe formara de repente no estômago. Convida-me para o casamento do Miguel no próximo sábado, na Quinta dos Albuquerque, em Cascais. Jasmine sorriu com ironia. Não te expulsaram de lá com uma única mala? Por que é que haviam de querer que estivesses lá para celebrar à tua frente? A Vitória quer mostrar-me o que eu perdi, disse Sofia com a voz endurecida. Quer esfregar-me na cara que o Miguel finalmente se vai casar com a Isabel Vasconcelos, a filha do ministro de uma família de linhagem antiga, o tipo de mulher que a Vitória sempre quis para ele. Ela ainda pensa que sou a mesma empregada de mesa pobrezinha que mal tinha para comer quando o Miguel me conheceu há 5 anos. Ela não faz a mínima ideia. Sofia aproximou-se da janela e contemplou a cidade a seus pés. Há 4 anos saiu da Quinta dos Albuquerque num velho sedã, grávida e aterrorizada. Nunca disse a Miguel que estava grávida. Para que Vitória tinha acusado de ser uma caça-fortunas que tinha armado uma armadilha ao seu filho. Se soubesse da gravidez, Vitória teria tirado os filhos ou garantido que Sofia não recebesse qualquer ajuda, transformando a sua vida num pesadelo legal. Por isso, Sofia fugiu, lutou, mas sobreviveu e depois prosperou. Usou as suas últimas poupanças para fundar uma pequena agência de marketing. Trabalhou incansavelmente, 18 horas por dia, com 3 bebés praticamente pendurados ao peito. Mas a sua sorte mudou. Uma campanha publicitária viral para um gigante da tecnologia colocou-a no mapa. Depois outro contrato e outro.
Agora Sofia Almeida já não era uma simples empregada de mesa. Era a CEO da Almeida Associados, uma das consultoras de branding mais respeitadas do país. O seu patrimônio líquido era provavelmente o triplo do patrimônio cada vez menor dos Albuquerque, embora eles não o soubessem. Para eles, os Albuquerque continuavam a ser a realeza, e ela uma simples plebeia. O seu telemóvel vibrou, uma mensagem de um número desconhecido. Espero que tenhas recebido o convite, dizia. Pensei que talvez te desse jeito uma refeição grátis. É traje de gala, mas tenta arranjar-te um pouco, pelo menos. Miguel. Sofia ficou a olhar para o ecrã. Não era Miguel. Miguel era fraco, mas não cruel. Era uma mensagem de vitória, sem dúvida. Eles pensam que estou a morrer de fome, sussurrou Sofia, enquanto um sorriso lento e perigoso se desenhava no seu rosto. Jasmine notou o olhar da sua chefe. Era o olhar que Sofia fazia mesmo antes de fechar um acordo multimilionário. Sofia, o que estás a pensar? Sofia pegou no convite. O seu dedo acariciou a data gravada em relevo. Eles querem um espetáculo, disse Sofia. A sua voz agora um murmúrio. Convidaram a ex-mulher para assentar ao fundo e rirem-se dela. A Vitória quer provar que ganhou. Virou-se para olhar para os seus filhos, que riam às gargalhadas enquanto demoliam o seu forte de almofadas. 3 herdeiros bonitos e saudáveis do apelido Albuquerque, escondidos durante 4 longos anos. Jasmine, disse Sofia com firmeza. Liberta a minha agenda para o próximo fim de semana e liga ao meu estilista. Preciso de um vestido. Não um vestido. Preciso de uma arma feita de seda. E os miúdos? Perguntou Jasmine. Sofia olhou para os seus filhos. Encomenda-lhes fatos feitos à medida. Se a Vitória quer uma reunião de família, acho que está na hora de ela conhecer os netos. A quinta em Cascais era exatamente como Sofia a recordava, opulenta, ostentosa e fria. A extensa relva estava impecavelmente cortada. Uma enorme tenda branca fora montada perto do jardim, adornada com milhares de rosas brancas, era uma exibição de riqueza projetada para intimidar. Dentro de uma das suítes, Vitória de Albuquerque ajustava um colar de diamantes em frente ao espelho. Tinha 60 anos, mas a cirurgia plástica tinha lhe tirado 10. O seu olhar era afiado, o de uma predadora. Ela já chegou? Perguntou Vitória sem se virar. Miguel, de pé junto à janela no seu smoking, parecia pálido. Rodava o seu copo de uísque com a mão ligeiramente trêmula. Não sei, mãe. Continuo a achar que isto é uma má ideia. Por que convidar a Sofia é mesquinho? É para fechar um capítulo, Miguel, disse Vitória, virando-se para ele. É um lembrete. A Isabel é perfeita. Vem da família certa. Tem os contactos certos. A Sofia foi um erro, uma mancha no nosso historial. Quero que a vejas hoje com as suas roupas baratas, com ar cansado e envelhecido, e quero que percebas o favor que te fiz ao salvar-te dela. Ela ainda não respondeu à mensagem, murmurou Miguel. Talvez não venha. Ela virá, disse Vitória com desdém. Gente como ela nunca recusa uma bebida grátis e a oportunidade de conviver com a alta sociedade. Sentei-a na mesa 19, junto à porta da cozinha e perto das casas de banho. Miguel suspirou, olhando para os convidados que chegavam nos seus Bentleys e Rolls Royces. Ele gostava de Isabel, claro. Era bonita, segura e aprovada pela sua mãe. Mas uma pequena parte dele ainda pensava em Sofia, na forma como ela ria, na forma como olhava antes de o dinheiro e a sua mãe se meterem entre eles. Entretanto, a 1 quilômetro de distância, um comboio de 3 Toyota Land Cruiser pretos aproximava-se da quinta. No veículo principal, Sofia mantinha a calma. Usava um vestido que custava mais do que um carro normal. Um versátil feito à medida de cor verde esmeralda, com as costas abertas, que se ajustava ao seu corpo como cristal líquido. O seu cabelo estava apanhado num sofisticado coque que deixava à mostra uns brincos de diamantes que brilhavam a cada movimento. Mas as verdadeiras estrelas estavam ao seu lado. Leão,
Thago e Mateus, sentados nas suas cadeirinhas, pareciam pequenos príncipes com os seus fatos de veludo a condizer. Leão de azul noite, Thago de bordô e Mateus de verde floresta. Pareciam elegantes, pareciam poderosos. Lembram-se do que praticamos? Perguntou Sofia, virando-se para eles. Ser educados, disse Leão. Não correr, acrescentou Thago. Ficar juntos, concluiu Mateus. Muito bem, meninos. O carro abrandou ao chegar ao controle de segurança, no portão da propriedade. Um segurança com uma prancheta olhou pela janela que o motorista baixava. Nome? Disse o segurança. Sofia Almeida, respondeu o motorista. O segurança consultou a lista, franzindo o sobrolho. Tem uma Sofia Almeida na lista para o serviço de transporte do parque de estacionamento B. Sofia pressionou um botão e a janela traseira deslizou para baixo. Baixou os seus óculos de sol de marca e olhou diretamente nos olhos do segurança. Abra o portão, disse em voz baixa. Não foi um pedido. Foi uma ordem proferida com a autoridade de alguém habituado a presidir a conselhos de administração. O segurança gaguejou, desconcertado pelo poder que emanava do carro, não discutiu. Fez-lhe sinal para passarem. Enquanto o comboio avançava pelo longo caminho de gravilha, as cabeças começaram a virar-se. Os convidados congregavam-se no relvado para o coquetaiu pré-cerimônia. Esperavam as limusinas habituais, não um destacamento de segurança completo. Os carros pararam mesmo em frente à entrada principal do jardim, uma área reservada para o cortejo nupcial. Ei, não pode estacionar aqui, gritou um organizador de casamentos com auriculares correndo na direção deles. O motorista do primeiro veículo ignorou-o, saiu e abriu a porta traseira. Um silêncio expectante apoderou-se da multidão. Vitória, que acabara de sair para o terraço com uma taça de champanhe, semicerrou os olhos. Quem é? Perguntou um deputado ao seu lado. A porta abriu-se. Primeiro, um par de saltos altos de Christian Louboutin pisou a gravilha. Depois emergiu Sofia. Ergueu-se, alisando a seda esmeralda. Parecia uma rainha, uma estrela de cinema. Não era a mulher chorosa que tinham expulsado daquela casa há 4 anos. Os murmúrios espalharam-se pela multidão. É ela? Não, impossível. O que é que ela tem vestido? É alta costura. Vitória ficou gelada a meio de um gole. No início, não reconheceu Sofia. A mulher de que se lembrava era simples, vestida com roupa de lojas de fast fashion. Esta mulher era uma deusa da vingança, mas o verdadeiro choque veio logo a seguir. Sofia virou-se para o carro e estendeu a mão. Vamos, meus amores, um por um. Leão, Thago e Mateus saltaram para fora. Um suspiro coletivo percorreu os convidados. O cabelo preto, a forma do rosto, a semelhança era inegável. E quando levantaram o olhar piscando sob a luz do sol, 3 pares de olhos cinzentos idênticos examinaram o ambiente. Eram réplicas exatas de Miguel de Albuquerque. Aos 4 anos, a taça de champanhe caiu da mão de Vitória. Desfez-se em pedaços no chão de pedra, o som ecoando no silêncio súbito. Miguel, que acabara de chegar atrás da sua mãe, agarrou-se à varanda. O seu rosto perdeu toda a cor. Olhou para os meninos, depois para Sofia e de novo para os meninos. A matemática atingiu 4 anos. Sofia ajustou o laço de Mateus e depois levantou o olhar para o terraço. O seu olhar encontrou o de Vitória. Não sorriu, não acenou. Simplesmente susteve-o com um olhar frio e sereno que fez Vitória tremer. Sofia pegou na mão dos seus filhos e começou a caminhar em direção à área de assentos para a cerimônia. A multidão afastou-se para deixar passar como o mar vermelho. Mamã, sussurrou o Leão com força, a sua voz ressoando no silêncio. É aquele o papá de que falas, aquele na varanda. Sofia não levantou o olhar. Viemos só para ver, querido. Continua a andar. Não se dirigiu para a mesa 19, perto das casas de banho. Dirigiu-se diretamente para a primeira fila, a secção reservada para a família do noivo. Um arrumador, um jovem com ar assustado, tentou detê-la. Senhora,
Isto é apenas para a família mais próxima. Sofia olhou para ele, depois apontou para os seus 3 filhos que estavam de pé ao seu lado, com uma expressão entediada, olhando para o altar. Acho, disse Sofia, a sua voz suave, mas afiada como uma navalha, que não encontrará ninguém mais próximo do noivo do que os seus próprios filhos. Sentou-se e o casamento do século começou a desmoronar-se antes de soar a primeira nota da marcha nupcial. A tensão na primeira fila era tão densa que poderia ter dobrado o aço. Os outros convidados nas primeiras filas, deputados, magnatas e a alta sociedade de linhagem antiga, fingiam ler o programa, mas todos ouviam atentamente Sofia. Vitória de Albuquerque não correu, caminhou. O som agudo dos seus saltos ressoou na pedra enquanto descia do terraço. O seu rosto era uma máscara de fúria, mal contida por uma maquilhagem caríssima. Chegou à ponta da primeira fila, onde Sofia estava sentada como uma rainha esmeralda no seu trono, rodeada pelos seus 3 príncipes. O que significa isto? Sibilou Vitória. A sua voz era um sussurro tenso e trêmulo. Inclinou-se, cheirando a champanhe e desespero. Como te atreves? Convidei-te para te sentares ao fundo e saberes o teu lugar, não para transformares o casamento do meu filho num circo. Sofia nem sequer se imultou. Acariciou a lapela de veludo de Tago. Olá, Vitória. Pareces estressada. Cirurgião novo. O rosto de Vitória corou. Fora. Agora mesmo. Pega nesses miúdos e desaparece antes que eu mande a segurança arrastar-te para fora. Não vou fazer tal coisa, disse Sofia com calma, levantando finalmente o olhar. Os seus olhos eram gélidos. Enviaste-me um convite. Tenho a confirmação de presença no meu telemóvel. E quanto a sermos arrastados, queres mesmo fazer uma cena? Olha à tua volta, Vitória. O deputado está a ver. O juiz Cruz está a ver. Se a tua segurança tocar num único cabelo da minha cabeça ou da dos meus filhos, processo-te por agressão em frente a toda a alta sociedade de Lisboa e desta vez tenho dinheiro para ganhar. Vitória hesitou, olhando em redor. Sofia tinha razão. Os convidados observavam famintos por escândalo. Uma cena seria um suicídio social. Quem são eles? Sussurrou Vitória, o seu olhar deslizando para os meninos. Não conseguia evitar. A semelhança atingia-a como uma bofetada. São os meus acompanhantes, disse Sofia simplesmente. Nesse preciso momento, Miguel apareceu no início do corredor. Parecia um homem a caminhar para o cadafalso. Parou abruptamente, a 1 metro de distância, olhando fixamente para os trêmeos. Mateus, o mais audacioso dos 3, levantou o olhar para Miguel, inclinou a cabeça, um gesto tão perturbadoramente semelhante ao de Miguel, que os mais próximos sustosam a respiração. Mamã, disse Mateus, puxando a manga de Sofia. Ele parece-se comigo. Miguel estremeceu como se tivesse sido esbofeteado. Sofia, disse com a voz rouca, a boca seca, a arrogância que tinha há 4 anos desaparecera por completo. Sofia, diz-me. Eles são o quê, Miguel? Perguntou Sofia. A sua voz alta o suficiente para que as 3 primeiras filas a ouvissem. São os filhos que não querias? Ah, não. Não sabias nada sobre eles, porque estavas demasiado ocupado a levar a tua amante para o nosso quarto antes de a tinta dos nossos papéis de divórcio ter secado. Amante, sussurrou uma mulher na segunda fila, excitada. Era a história que Vitória tentara esconder, que Miguel e Isabel se tinham conhecido depois do divórcio. Eu não sabia, disse Miguel, quase a gaguejar. Olhou para Leão, depois para Tiago, depois para Mateus. Viu o seu próprio maxilar, as suas sobrancelhas. Viu 3 legados vivos dos Albuquerque a olhá-lo fixamente. Os olhos de Miguel encheram-se de lágrimas. Quantos anos têm eles? 4, disse Sofia. Fizeram anos na semana passada. A matemática é fácil, Miguel, ou precisas de uma calculadora. É uma farsa, cuspiu Vitória, interpondo-se entre Miguel e os meninos. Agarrou o braço de Miguel, as suas unhas cravando-se no tecido do fato. Não sejas idiota, Miguel. Ela contratou-os.
Foi a uma agência de atores para encontrar crianças que se parecessem contigo só para estragar o teu dia. É uma pequena caça-fortunas, ciumenta e vingativa. A avó é assustadora, sussurrou Tiago a Leão. Riram-se. Vitória virou-se para fuzilar o menino com o olhar, mas parou. Tiago olhava para ela com o sobrolho franzido, um franzir muito particular que Vitória vira no rosto do seu próprio marido durante 40 anos. Era um marcador genético que não se podia fingir. Que comece a cerimônia, disse Vitória bruscamente, percebendo que estava a perder o controle. Miguel, para o altar. A música vai começar. E tu, Sofia, se fizeres um único ruído, eu destruo-te. Sofia sorriu. Um sorriso que não chegou aos seus olhos. Não preciso de dizer nada, Vitória. A verdade fala por si. O órgão soou. Começou a marcha nupcial. Vitória praticamente empurrou Miguel para o altar. Ele caminhou com relutância, olhando por cima do ombro para os seus filhos, quase tropeçando nos arranjos florais. Tomou o seu lugar em frente ao altar, mas não olhou para o corredor à espera da sua noiva. Olhava fixamente para a primeira fila. As portas da quinta abriram-se e apareceu Isabel Vasconcelos. Estava perfeita. O seu vestido era um Vera Wang, feito à medida de renda e tule. Levava um ramo de orquídeas. O seu pai, o ministro Vasconcelos, parecia orgulhoso enquanto a acompanhava. Mas enquanto começavam a caminhar pelo longo corredor, Isabel notou que algo estava errado. Normalmente, num casamento, todos os olhos estão postos na noiva. Os convidados sorriem, limpam as lágrimas, sussurram o quão bonita ela está. Mas agora, metade dos convidados olhava para a primeira fila. Torciam o pescoço para ver a mulher do vestido verde e os 3 meninos pequenos. Isabel manteve o seu sorriso forçado, mas os seus olhos desviaram-se. Quem era ela? E por que é que o Miguel olhava fixamente para ela e para os meninos? Chegou ao altar. Miguel pegou na sua mão, mas a palma dele estava encharcada de suor. Ele estava a tremer. "Estás bem?" sussurrou ela, enquanto o padre começava a oração de abertura. "Sim", ofegou Miguel. Embora parecesse que ia vomitar, o padre, um ancião que conhecia a família Albuquerque há décadas, falou da santidade e da fidelidade. As palavras eram ocas. Depois veio o silêncio antes dos votos. Todo o lugar ficou em silêncio, exceto pelo som das ondas a quebrar nas rochas mais abaixo. "Tenho fome", disse Leão. Não foi um grito, apenas a declaração clara e entediada de uma criança de 4 anos num espaço silencioso. "Chiu", sussurrou Sofia, dando-lhe um pedaço de bolacha da sua mala. O som do estalido ressoou como um tiro. Vitória, sentada no lugar da mãe do noivo do outro lado do corredor, parecia prestes a explodir. Fez um sinal a um segurança que estava na penumbra. Fez um gesto cortante com a mão. "Tira-os daqui." O segurança começou a caminhar em direção a Sofia. Ela viu-a chegar. Não se mutou, simplesmente se pôs de pé. O gesto chocou toda a congregação, que pensou que ela ia protestar. "Senta-te", sibilou Vitória, perdendo toda a compostura. Sofia ignorou-a, olhou para o segurança, levantou uma mão para o parar e depois olhou diretamente para Miguel. "Miguel", disse Sofia. Não gritou, mas a sua voz ressoou com uma clareza cristalina. "A tua mãe está a mandar um segurança para levar os teus filhos. É assim que queres começar o teu casamento, expulsando o teu próprio sangue outra vez?" O padre parou de falar. Isabel largou a mão de Miguel. "Filhos", repetiu Isabel, a sua voz aguda. "Miguel, do que é que ela está a falar?" "Ela está a mentir", gritou Vitória, pondo-se de pé. "É uma mentirosa. Segurança, tire-a daqui. Não é mentira." Uma voz profunda retumbou do fundo da tenda. Todos se viraram. Avançando pelo corredor, estava um homem mais velho, com cabelo prateado e um rosto severo. Era o doutor Alexandre de Albuquerque, o tio de Miguel, o membro da família que evitara Vitória durante anos. Era um geneticista de renome. "Tio Alexandre", murmurou Miguel. "Vi os meninos no parque de estacionamento", disse Alexandre, aproximando-se.
Parou e examinou os trêmeos, e reconheço o traço dos Albuquerque quando o vejo. Apontou para os meninos. Heterocromia parcial da íris. Sofia assentiu. Aconchegou o rosto de Leão. Mostra-lhe, querido. Leão piscou sob a luz brilhante do sol. Era inconfundível. O seu olho esquerdo era de um cinzento penetrante, mas havia uma pequena mancha dourada na íris. O Miguel tem, disse Alexandre, virando-se para a multidão. O meu pai tinha. É um traço genético raro, específico da nossa linhagem, a menos que esta mulher tenha encontrado 3 crianças atrizes que casualmente partilham o raro defeito ocular dos Albuquerque. São teus filhos, Miguel. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Isabel recuou um passo, o seu véu a tremer. Olhou para os olhos de Miguel, os olhos que amara, e depois para os dos meninos. A mancha dourada estava lá. Tens filhos? Sussurrou Isabel. Trigêmeos. E não me disseste. Eu não sabia, gritou Miguel. A sua compostura a desmoronar-se. Ela foi-se embora. Não me disse nada. Por que a tua mãe me ameaçou destruir se eu não me fosse embora? Interveio Sofia, a sua voz nítida e autoritária. Por que me disse que eu era lixo? Por que me disse que tu nunca me quiseste? Eu estava grávida, Miguel. Estava aterrorizada e sabia que se a Vitória soubesse, ela tirava-os e criava-os para serem como ela, frios, impiedosos e cruéis. Por isso, salvei-os. Olhou para os meninos que agora comiam bolachas alegremente, alheios ao facto de que tinham acabado de derrubar uma dinastia. Não vim aqui para impedir um casamento, mentiu Sofia. Vim porque a Vitória insistiu em montar um espetáculo. Bem, o espetáculo começou. O ministro Vasconcelos, pai de Isabel, pôs-se de pé. Era um homem corpulento com o rosto vermelho de raiva. Aproximou-se do altar, agarrou Miguel pelas lapelas do seu smoking e empurrou-o para trás. Desonraste a minha filha, rugiu o ministro. Tens uma família secreta, filhos bastardos. Não são bastardos, corrigiu Sofia, a sua voz ressoando. Foram concebidos dentro do matrimônio. São os herdeiros legítimos da fortuna dos Albuquerque. E, segundo a lei, têm direito a uma parte muito substancial dela. Um grito sufocado escapou de Vitória, que se desmoronou na sua cadeira, agarrando o peito. Ninguém correu para ajudar. Estavam demasiado ocupados a ver a tragédia. Isabel olhou para Miguel, depois para Sofia, olhou para os meninos. 3 lembretes bonitos e inocentes de que Miguel estaria ligado à sua ex-mulher. Não consigo lidar com isto, disse Isabel. Arrancou o véu da cabeça. Isabel, espera, suplicou Miguel, tentando alcançá-la. Não me toques, gritou ela. És um mentiroso e a tua mãe é um monstro. Não me vou tornar madrasta de trigêmeos no dia do meu casamento. Agarrou a sua saia volumosa e correu pelo corredor a chorar. O seu pai e a sua mãe seguiram-na assassinos aos Albuquerque. Os convidados começaram a sussurrar e os sussurros tornaram-se um murmúrio generalizado. Tiraram os telemóveis, começaram a gravar. Arras casamento Albuquerque desastre. Provavelmente já era tendência. Miguel ficou sozinho no altar com ar destroçado. Lentamente virou-se para Sofia. Ela estava ali, serena e composta. Olhou para os seus filhos. Bem, disse Sofia, olhando para o seu relógio de diamantes. Isso foi mais rápido do que eu esperava. Meninos, digam adeus ao papá. Adeus, papá, acenou Mateus alegremente, com a boca cheia de bolacha. Sofia deu meia volta. O seu vestido esmeralda rodopiou à sua volta enquanto começava a caminhar com os seus filhos pelo corredor em direção à saída. Mas o drama ainda não tinha terminado. Quando estava a meio do caminho, a voz de Miguel ressoou, desesperada e partida. Espera, Sofia, por favor. Não os leves. Ele saltou da plataforma e correu atrás dela. Sofia parou, mas não se virou de imediato. Fez sinal ao motorista do Land Cruiser principal para esperar. Depois indicou a Jasmine para meter os meninos no carro. Com a tia Jasmine, em um momento, disse em voz baixa: a mamã só tem de dizer a última palavra. O homem triste vem aí, perguntou o Leão,
olhando por cima do ombro para Miguel, que corria pelo relvado. Sim, querido. Entrem. Ponham a ver o Blue no ecrã. A porta pesada fechou-se, isolando as crianças no interior insonorizado e blindado do veículo. Miguel parou abruptamente na gravilha, ofegante, com o cabelo despenteado e a testa suada. Sofia disse, estendendo uma mão, mas sem lhe tocar, olhou para a janela fumada do todo o terreno. São mesmo meus, Sofia virou-se lentamente. São meus, Miguel. Eu cuidei deles. Eu dei-os à luz. Eu alimentei-os. Eu passei noites em branco ao lado deles quando tinham febre. Tu foste apenas o dador de esperma. Eu teria estado lá, disse Miguel, a voz embargada pelo choro. Se eu soubesse, se soubesses, a tua mãe teria exigido testes de ADN antes de eles nascerem, disse Sofia friamente. Teria me arrastado pelos tribunais, teria me estressado tanto que eu poderia tê-los perdido. Não ia arriscar as vidas deles pelo teu ego. Vitória chegou, apoiada em 2 seguranças. Já não gritava ou fegava com o rosto cheio de cálculo. Olhou para os caros todo o terreno, reparando neles a sério pela primeira vez. Notou o destacamento de segurança, as joias de Sofia. Escondeste os meus netos, disse Vitória, a sua voz baixa e perigosa. Roubaste os herdeiros dos Albuquerque. Protegi os meus filhos de um ambiente tóxico, corrigiu Sofia. Vitória recompôs-se, alisando o vestido. O tubarão estava a preparar-se. Agora que o segredo foi revelado, não podes mantê-los longe de nós. São Albuquerque. Pertencem a esta quinta. Devem ser criados na sua cultura, não em qualquer buraco onde os tenhas escondidos. Eles vivem numa pentuze com vista para toda a Lisboa, disse Sofia secamente. Estão bastante bem. Vitória sorriu com suficiência. Não nos enganemos, Sofia. Eu conheço-te. Provavelmente vives à base de cartões de crédito e da pensão miserável que te passamos, fingindo ser rica para nos impressionar. Mas os processos judiciais são caros, as batalhas pela custódia são caras. Vitória aproximou-se e tirou o seu livro de cheques da mala. Era um gesto de poder que realizara 1000 vezes. Sejamos práticos, disse Vitória, fazendo clique com a sua caneta. No fundo, continuas a ser uma empregada de mesa. Queres segurança? De acordo. Passo-te um cheque agora mesmo por 5 milhões de euros. Em troca, assinas a custódia total a favor do Miguel. Poderás visitar Luz com supervisão, claro. Fins de semana, feriados. Miguel olhou para sua mãe horrorizado. Mãe, não podes comprar. Luz, cala-te, Miguel, cuspiu Vitória. Estou a arrumar a tua confusão. Virou-se para Sofia. 5 milhões. Podes começar de novo, encontrar um homem da tua classe. Deixa-nos a tarefa de os criar como membros da alta sociedade. Sofia olhou para o livro de cheques, depois começou a rir. Não era uma gargalhada amarga, mas uma gargalhada genuinamente divertida. 5 milhões? Perguntou Sofia, inclinando a cabeça. Vitória, que amorosa, 10 milhões, disse Vitória, semicerrando os olhos. Não tentes a minha paciência. Sofia aproximou-se, invadindo o espaço pessoal de Vitória. O seu perfume caro epsou o cheiro a champanhe rançoso de Vitória. Vitória, eu ganhei 10 milhões de euros na terça-feira antes do almoço, sussurrou Sofia. Vitória ficou gelada. O quê? A minha empresa Almeida Associados acabou de gerir o rebranding da nova fusão da Quantum Tech. O meu patrimônio líquido pessoal ronda atualmente os 100 milhões de euros e continua a subir. Sofia estendeu a mão e tirou suavemente o livro de cheques da mão paralisada de Vitória. Deu-lhe umas palmadinhas na bochecha com ele. Não preciso do teu dinheiro. Poderia comprar esta quinta inteira, queimá-la até os alicerces e transformá-la num parque de estacionamento para os meus funcionários, sem sequer olhar para o meu saldo bancário. Por isso, guarda os teus trocos. Vais precisar deles para as tuas faturas de advogados. Sofia virou-se para Miguel, que estava de boca aberta. Querias um casamento, Miguel, disse Sofia. Tiveste um funeral. Adeus. Deu meia volta e entrou no todo-terreno. Sofia, gritou Miguel.
batendo na janela enquanto o veículo começava a mover-se. Sofia, por favor, quero conhecê-los. O carro não parou. O comboio deslizou suavemente pelo caminho de entrada, deixando para trás uma nuvem de poeira e a família Albuquerque no meio das ruínas do seu dia perfeito. As consequências foram rápidas e brutais. Na segunda-feira, as fotos dos trigmeus estavam na capa de todas as revistas cor-de-rosa do país. Trigêmeos secretos dos Albuquerque arruinam casamento, titulava uma A Vingança da Ex-Mulher. O telefone de Sofia não parava de tocar, mas ela tinha uma equipa para gerir a crise. Sentou-se no seu escritório, na zona financeira, revendo as projeções de receitas do terceiro trimestre. Estava calma. Vitória de Albuquerque, no entanto, estava à beira do abismo. Humilhada e exposta, fez a única coisa que sabia fazer: atacar. Na quarta-feira, Sofia recebeu a notificação, um pedido de custódia de emergência de Albuquerque contra Almeida. Vitória e Miguel exigiam a custódia total, acusando-a de alienação parental, fraude e angústia emocional, argumentando que ela não era uma mãe apta por ter ocultado deliberadamente a existência dos filhos. Era um caso fraco e eles sabiam-no. Mas a estratégia de Vitória, sempre fora desgastar o oponente por exaustão, contratou os advogados mais ferozes de Lisboa. A Sociedade de Advogados Torres, Magalhães, Associados. Sofia leu os papéis na sua secretária, bebendo um batido verde. Eles querem guerra, murmurou. A declaração está marcada para sexta-feira, disse Jasmin, olhando para o calendário. Querem que vá ao escritório deles? Estão a tentar perturbar o teu negócio. Reserva o jato privado, disse Sofia, e liga ao meu advogado. Diz-lhe para trazer a pasta vermelha. Sexta-feira, a sala de reuniões da Torres, Magalhães, Associados cheirava e intimidação. Vitória estava sentada à cabeceira da mesa com Arante. Miguel estava ao seu lado com ar cansado e por barbear. Não dormia há dias. Sofia entrou, vestida com um fato de saia e casaco branco que custava mais do que o carro do advogado. Sentou-se em frente a eles. Senhora Almeida, começou o advogado de Vitória, um homem chamado Torres com um sorriso de serpente. Admite que ocultou deliberadamente a existência de 3 filhos ao seu pai biológico. Admito que protegi os meus filhos de uma família com um historial documentado de abuso emocional, disse Sofia com calma, olhando fixamente para Vitória. Protesto, disse Torres. Especulação não é especulação, disse Sofia, deslizando uma pasta sobre a mesa. É do domínio público, o primeiro divórcio de Vitória, a ordem de restrição. Os testemunhos de 3 amas anteriores que detalham o abuso verbal. Vitória ficou rígida. Isso é irrelevante. É mesmo? Perguntou Sofia. Estamos a falar do bem-estar das crianças, correto? Um juiz pode considerar relevante que a avó que solicita a custódia tem um historial de trancar crianças no sótão como medida disciplinar. Miguel virou-se para sua mãe. Fizeste isso, mãe? Ela está a mentir, gritou Vitória. Tenho declarações juradas, disse Sofia à sua voz serena. Da tua antiga ama, Miguel, Elvira. Lembras-te dela? Aquela que adoravas e que a Vitória despediu porque, segundo ela, te abraçava demasiado? Miguel empalideceu. Lembrava-se de Elvira. Lembrava-se de ter chorado quando ela se foi embora. Isto é, difamação. Interveio o advogado Torres, tentando recuperar o controleu. Senhora Almeida, o facto é que a família Albuquerque é uma linhagem antiga. Podem proporcionar oportunidades, educação, contactos, um legado que a senhora nunca poderá igualar. A senhora dirige uma agência de marketing. Os Albuquerque construíram este país. Sofia R.S. Os Albuquerque venderam a sua última grande propriedade em 1995. E segundo a minha equipe de análise financeira, vocês estão a ficar sem dinheiro. A fortuna dos Albuquerque está afogada em dívidas. Fizeram uma segunda hipoteca para pagar um casamento que por acaso não se realizou. Os vossos investimentos em petróleo falharam. Estão na bancarrota. Estão a afundar-se.
O silêncio na sala era total. Os olhos de Vitória estavam esbugalhados. Sofia levantou-se e contornou a mesa. Não me estão a processar porque querem os meninos. Estão a processar-me porque precisam de uma alavanca. Precisam de acesso ao meu dinheiro, ou pelo menos ao fundo fiduciário que os meninos herdarão do avô do Miguel se estiverem sob a vossa custódia. Miguel olhou para sua mãe com repugnância. Mãe, isso é verdade. É por isso que querias a custódia. Vitória não olhou para o seu filho. Olhava em frente com as mãos a tremer. Tenho uma oferta, disse Sofia, de pé atrás da cadeira de Miguel. Não precisamos do teu dinheiro, cuspiu Vitória. Oh, isto não é para ti, disse Sofia. Pousou uma mão no ombro de Miguel. Miguel, deixo-te ver os meninos. Miguel levantou o olhar. Sobe as minhas condições, disse Sofia com firmeza. Sem advogados, sem Vitória. Vens a Lisboa, ficas num hotel, visitas-os no parque ou na minha casa, sob a minha supervisão. Conheces-os como o pai deles, não como os herdeiros de um império em ruínas. Eu quero isso, sussurrou Miguel. E tu, disse Sofia, apontando para Vitória com o dedo. Retiras este processo agora mesmo. Assinas um acordo de confidencialidade, comprometendo-te a nunca mais falar dos meus filhos à imprensa. Se o violares, entrego a pasta vermelha ao Jornal Expresso. O que há na pasta vermelha? Perguntou Vitória. Fotografias, disse Sofia misteriosamente, extratos bancários e uma gravação de áudio de uma conversa entre si e o ministro Vasconcelos sobre um suborno. Vitória corou, lembrando-se do suborno que oferecera ao ministro para garantir o casamento. Se isso viesse a público, não seria apenas um escândalo, seria a prisão. Os papéis, mãe, disse Miguel em voz baixa. Pôs-se de pé. Miguel, estás a deitar fora o teu legado? Chorou Vitória. O meu legado está em Lisboa, disse Miguel. O meu legado são 3 meninos pequenos que eu nem sequer conheço. Olhou para Sofia. Eu assino. Retirarei o processo. Só quero vê-los. Sofia assentiu. Então temos um acordo. Virou-se para sair, mas parou na porta. Ah, e Vitória! A idosa levantou o olhar com ar derrotado. A propósito, comprei a hipoteca da vossa quinta esta manhã. Sofia sorriu. Tecnicamente agora vives na minha casa. Não te preocupes, não te vou expulsar imediatamente. Apenas certifica-te de que a relva está sempre bem cortada. Sofia saiu, deixando a porta aberta. O som dos seus saltos ressoou no corredor. Um grito de vitória absoluta. Mas enquanto a batalha legal terminara, a emocional mal começara. Miguel viria a Lisboa e Sofia sabia que apresentar um pai a 3 crianças que nunca o tinham conhecido seria mais difícil do que qualquer batalha numa sala de reuniões. 2 semanas depois, uma chuva suave e constante caía sobre Lisboa, batendo nas enormes janelas da pentuse de Sofia. Era um mundo à parte da beleza perfeita e soalheira de Cascais, mas para Sofia era o som de casa. Estava de pé junto à ilha da cozinha, observando o indicador do elevador subir. Piso 30. Piso 31. Ele já vem? Perguntou o leão. Estava sentado no tapete, alinhando os seus carrinhos de brincar numa ordem de cores perfeita, um traço que certamente herdara da sua avó, embora Sofia nunca o admitisse. Sim, querido, ele está quase a chegar, disse Sofia. A sua voz tranquila, apesar de o seu coração bater lento e pesado, passara 2 dias a preparar os meninos. Não lhes dissera, o vosso pai vem viver aqui? Simplesmente disse, o Miguel vem de visita. Ele é o vosso pai e quer brincar convosco. Mantinha as expectativas baixas. Caso Miguel não aparecesse, ou caso se revelasse tão desajeitado e frio como a sua mãe, não queria que os seus filhos se desiludissem. A campainha do elevador soou. As portas abriram-se. Saiu Miguel de Albuquerque. Parecia diferente. O smoking desaparecera, substituído por uma camisola escura e umas calças de ganga que pareciam tão novas que provavelmente contrataram um estilista pessoal para lhe comprar roupa de pai casual para a ocasião. Levava 3 sacos de presentes idênticos. As suas mãos tremiam.
Olhou para Sofia, depois por cima dela para a sala de estar, onde 3 pares de olhos cinzentos o olhavam sem piscar. Olá, disse Miguel, a voz ligeiramente trêmula. Olá, Miguel, disse Sofia, de braços cruzados. Não o abraçou, não lhe ofereceu nada para beber. Ela era a guardiã. Tira os sapatos na entrada. Não usamos sapatos cá dentro? Sim, claro. Miguel atrapalhou-se com os seus mocassins caros, quase tropeçando. Colocou-os ordenadamente na sapateira e depois entrou na sala, sentindo-se como um intruso. Parou a 5M dos meninos. Os trêmeos puseram-se de pé. Usavam t-shirts de dinossauros a condizer. Mateus, o líder, deu um passo em frente, inclinou a cabeça, estudando o rosto de Miguel. Tu és o do relvado, disse Mateus. Aquele que corria. Miguel pareceu surpreendido. Sim, era. Sou o Miguel. A mamãe que és o nosso papá, disse Tiago, espreitando por trás de Leão, como nos livros. Sim, sussurrou Miguel. Ajoelhou-se para ficar à altura deles. Foi um ato de submissão, um ato pelo qual Vitória o teria repreendido. Os Albuquerque não se ajoelham, teria dito ela, mas Vitória não estava ali. Eu não sabia que vocês existiam, disse Miguel, a sua voz carregada de emoção. Se soubesse, teria vindo muito antes. Trouxe-vos uma coisa. Empurrou os sacos de presentes na direção deles. Os meninos olharam para Sofia. Ela assentiu. Abriram os sacos. Dentro havia maquetes de comboios de colecionador, caros, frágeis, não adequados para crianças de 4 anos. Comboio, gritou Leão, agarrando a locomotiva. Imediatamente tentou fazê-la rolar pelo tapete e uma pequena peça ornamental partiu-se. O primeiro instinto de Miguel foi fazer uma careta de dor fora, criado num museu onde não se podia tocar em nada, mas apanhou o olhar de aviso de Sofia. Não faz mal, disse Miguel rapidamente. É suposto partirem-se para podermos arranjar. Luz, consegues arranjar? Perguntou o Leão, oferecendo-lhe a peça. Miguel olhou para o pedacinho de plástico. Nunca arranjara um brinquedo na sua vida. Tinha pessoal para isso, mas olhou para o rosto expectante do seu filho, um reflexo do seu próprio. Posso tentar, disse Miguel. Tens cola? Eu tenho cola, gritou Mateus, correndo para uma gaveta de material de trabalhos manuais. Durante a hora seguinte, Sofia observou uma cena surreal. O herdeiro do Império Albuquerque, um homem treinado para dirigir corporações e seduzir ministros, estava sentado no chão, coberto de cola com purpurinas, a tentar arranjar um comboio de brincar, enquanto 3 crianças barulhentas trepavam por ele. Era desajeitado, não sabia como falar com eles. Usava palavras demasiado complexas. Ficou tenso quando Tiago o abraçou de repente, mas ele tentou. Vives num castelo? Perguntou Tago, montado nas costas de Miguel. Mais ou menos, murmurou Miguel. Uma casa muito grande, mas muito silenciosa. Por que é silenciosa? Porque não há crianças lá? Disse Miguel. Levantou o olhar para Sofia, com os olhos avermelhados. É tão silenciosa. Sofia sentiu uma pequena fenda na sua armadura. Aproximou-se e sentou-se no sofá perto deles. Hora de comer, anunciou. Quem quer tostas mistas? Eu, disseram os meninos em uníssono. Eu também, disse Miguel em voz baixa. Comeram no balcão da cozinha. Miguel observava os meninos comer hipnotizado pela forma como seguravam as suas tostas, pela forma como riam, pela forma como discutiam pelo copo azul. Eles têm o teu nariz, disse Miguel a Sofia, e o teu riso. Eles têm a tua teimosia, respondeu Sofia. E olhos. Miguel pousou a sua tosta. Sofia, eu sei que não posso mudar os últimos 4 anos. Sei que a minha mãe é difícil. Difícil é uma palavra educada para uma sociopata, comentou Sofia. Ela está sozinha agora, disse Miguel. Depois do casamento, depois de a Isabel se ir embora, a casa ficou vazia. Os empregados mal lhe falam. Ela simplesmente se senta na biblioteca e olha para a parede. Tem medo que lhe tires a quinta? Eu poderia, disse Sofia. Ela não te vai dar mais problemas, assentiu Miguel.
Disse-lhe que se ela te contactasse ou tentasse processar de novo, eu cortaria todos os laços com ela para sempre. Acabou, Sofia. Não quero ser mais o fantoche dela. Olhou para os meninos, que agora faziam equilíbrios com colheres nos seus narizes. Eu perdi tudo, sussurrou Miguel. Os primeiros passos deles, as primeiras palavras. Perdi tudo porque fui demasiado fraco para enfrentar. Estás aqui agora, disse Sofia. Não era um perdão, ainda não, mas era um reconhecimento. Não lhes prometas a eternidade, Miguel. Apenas promete-lhes o próximo sábado. Eu prometo, disse Miguel. Virei todos os sábados. Apanho um avião. Não me importa. Mudo-me para cá, se for preciso. Comecemos pelo sábado, disse Sofia. À medida que a tarde avançava, a energia dos meninos diminuiu. Era a hora da sexta. Um por um, esfregaram os olhos e aninharam-se junto a Sofia. Ela pegou em Taago. Miguel, com uma hesitação desajeitada, pegou em Leão. Leão apoiou imediatamente a cabeça no ombro de Miguel com o polegar na boca. Miguel ficou imóvel, olhou para o pequeno e quente volume no seu peito. Uma lágrima rolou pela sua bochecha. Abraçou o Leão pouco mais forte, cheirando a shampoo de bebê e a leite. Era a primeira vez na sua vida que alguém o abraçava e o queria incondicionalmente, sem se importar com a sua conta bancária ou o seu apelido. Levaram-nos para o seu quarto e aconchegaram-nos. Miguel ficou à porta, a vê-los dormir. Obrigado, sussurrou ele a Sofia, por não os esconderes de mim. Tinhas todo o direito de o fazer. Não o fiz por ti, lembrou-lhe Sofia. Fiz-lo por eles. Toda a criança merece saber de onde vem, mesmo que escolha ir para outro lugar. Voltaram juntos para o elevador. Miguel calçou os sapatos. Parecia exausto, coberto de cola e com o cabelo despenteado. Estava mais bonito agora do que com o seu smoking. Na próxima semana, à mesma hora, perguntou Miguel, a sua voz tingida de incerteza. Sofia olhou para ele. Viu o homem por quem uma vez se apaixonara, enterrado sob camadas de trauma familiar e expectativas, finalmente a tentar vir à superfície. À mesma hora, disse Sofia, e Miguel, da próxima vez, traz legos. Eles odeiam comboios. Miguel riu-se, uma gargalhada genuína e aliviada. Entendido. As portas do elevador fecharam-se, deixando Sofia no silêncio da sua pente. Aproximou-se da janela e contemplou o horizonte cinzento de Lisboa. Pensou em Vitória, sozinha na sua quinta fria e vazia do outro lado do país, agarrada a um livro de cheques que já não tinha poder. Pensou em Isabel, que se livrara de uma bala de proporções épicas, e pensou em si mesma. Há 4 anos, ela era a vítima, uma fugitiva. Agora era a CEO, a mãe e a vencedora. Não só sobrevivera aos Albuquerque, como o superara, criara os herdeiros do trono, mas estava a criá-los para serem reis das suas próprias vidas. Sofia sorriu, deu um gole no seu café já frio e voltou a verificar os seus e-mails. Este império não se ia gerir sozinho. A história de Sofia Almeida e dos 3 Albuquerque não terminou com um casamento ou um processo judicial. Terminou com uma vitória silenciosa. Durante o ano seguinte, a paisagem mudou permanentemente. Miguel tornou-se uma presença habitual em Lisboa, aprendendo lentamente a ser um pai, em vez de um simples financiador. Acabou por se mudar para lá permanentemente, abandonando os corredores tóxicos da Quinta dos Albuquerque. Vitória permaneceu em Cascais, uma rainha num castelo em ruínas, vivendo da mesada do seu filho e da caridade da sua ex-nora. Nunca conheceu os meninos. Sofia não o permitiu, e Miguel nunca o pediu. Os meninos cresceram sabendo que eram amados, não pelo seu apelido, mas por quem eram. Tinham os olhos do pai, mas o fogo da mãe e Sofia. Ela continuou a subir. Provou que a melhor vingança não é gritar nem lutar. A melhor vingança é viver uma vida tão bem-sucedida, brilhante e feliz, que as pessoas que tentaram destruir-te se tornam uma simples nota de rodapé na tua biografia. Ela não precisava da fortuna dos Albuquerque, construíra a sua própria. E esse, no final, foi o maior ato de poder de todos. Impressionante, um final perfeito.
Acho que todos concordamos que a Sofia é a chefe suprema pela forma como lidou com a Vitória. Mostra que nunca se deve subestimar alguém só porque está a passar por um mau bocado. Se gostou desta história de vingança, redenção e 3 trigêmeos secretos, clique no botão de gosto. Ajuda mesmo o canal. Se fosse a Sofia, o que teria feito? Teria permitido que o Miguel visse os meninos ou teria mantido em segredo para sempre? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Eu leio todos. E não se esqueça de subscrever e ativar o sininho para não perder a próxima história. Na próxima semana, tem uma incrível sobre um multimilionário que se faz passar porteiro na sua própria empresa. Não vai querer perdê-la. Obrigado por assistir e vemo-nos na próxima. Sim,